Pode continuar nessa nota. Se você prestou atenção no que você acabou de cantar hoje, se você prestar atenção no que você acabou de louvar o Senhor, você louvou dizendo que precisa dele. Você disse que precisa dele mais do que tudo. Mas o que realmente você precisa que o Senhor, ele venha na sua vida nessa noite? Mediante ao que você louvou, mediante ao que você declarou ao Senhor, que você precisa dele mais do que tudo, que ele é seu caminho, sua verdade, a vida. O que tem gerado essas palavras no seu coração? O que tem gerado você declarar esses louvores no teu coração? Pois você declarar que ele é mais que tudo já é uma chama de avivamento. Você declarar que você precisa dele já é uma unção de avivamento. Então, você declarando que precisa dele, que ele é mais que tudo, que não é apenas uma canção, não é para nos emocionar. Amém? Bem? Melhorou? Melhorou? Amém. Não é só para você se emocionar, não é só para você chorar pela emoção da alma. Não é uma simples canção, não é para encantar pessoas, emocionar pessoas, é justamente para gerar um avivamento. Quando você diz para o Senhor que você precisa dele, você está pedindo um avivamento na sua vida. Quando você diz que o Senhor é mais que tudo, você está declarando que você é alguém avivado nele. Então que você já comece essa noite a sentir o avivamento do Senhor na sua vida, que você já comece essa noite a sentir o Espírito Santo queimar dentro do teu coração. Amém? Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Amém. Amém, 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 amém. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Diga pessoal ao seu lado, que bom que você veio. Diga para ela, você está pronto? Pergunte de novo, você quer ser avivado hoje? Amém, amém, amém. Meus irmãos, semana passada nós começamos a nossa série sobre avivamento. E o Senhor, ele fez algo poderoso no meio de nós. Ele revelou muitas coisas. Extraímos ali no livro de Abacuque a confiança que ele teve no Senhor e se manteve sempre avivado, esperando as promessas se cumprirem na sua vida. Até brinquei com o pastor hoje. Eu falei, pastor, espero que dê um pouquinho para nós pregar, porque se for que nem quarta-feira, vai ficar no estreito, vai ficar difícil. Mas eu creio que o Senhor... Obrigado, meu amigo, Deus abençoe. Eu creio que o Senhor, ele vai fazer coisas boas também nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 1 ao 4. Enquanto vocês vão preparando aí o Espírito para a palavra, eu já vou dar uma introdução em dizer que o avivamento é algo que realmente nos fortalece. Está avivado, em nome de Jesus, amém, está avivado. O avivamento é aquela junção que as pessoas dizem que onde um estiver um ou dois, ali eu estarei, me manifestarei.
Avivamento, nós ouvimos ao longo da história que durou dias, tivemos avivamentos que durou meses, tivemos até pouco tempo, se eu não me engano, 2 anos atrás, um avivamento em uma universidade, que eles ficaram praticamente uma semana ali louvando, adorando, e em meio de tudo isso, de contos históricos e de registros históricos, nós temos que ressaltar algo. O nosso primeiro avivamento, aonde ele ocorreu? Ele ocorreu com 12 homens que obedeceram uma palavra, que entraram dentro de uma casa, que aguardaram a chegada do Espírito Santo, e ali elas receberam o poder e a glória. Elas foram realmente batizadas em Espírito. O avivamento, meu irmão, ele começa dentro do teu quarto com você e o Senhor. O avivamento começa na intimidade daquilo que você entrega ao Senhor, o teu coração. O avivamento começa naquele momento onde você dobra o teu joelho e muitas das vezes a tua oração é dizer: Senhor, eu não tenho nada para te entregar. Eu não tenho nada para te ofertar, Senhor. Eu não tenho nada que saia de mim que irá te alegrar, mas eu tenho o meu coração. E é nesse momento, é no poder dessa palavra e dessa declaração que você dá ao Senhor, que você começa a ser avivado. Aqueles homens receberam o Espírito Santo primeiro por uma ordenança. Jesus, subindo aos céus, ele diz: vá para Jerusalém, que lá eu enviarei o meu Espírito. Ou seja, se você parar para entender a cronologia do tempo, o Senhor já estava com homens e mulheres da Bíblia em Deus, em espírito e em verdade. Ele se materializa no Novo Testamento como homem 100% Deus, e quando ele sobe aos céus ressuscitado, ele continua na tua forma do Espírito Santo. Porque senão nós vamos entender se a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então nós podemos entender que Jesus fortalecia aqueles homens em espírito, verdade e vida. E quando eles estão ali dentro daquela sala orando, quando eles estão ali reunidos, realmente clamando ao Senhor, a Bíblia diz que eles estavam todos juntos. Eu creio, na minha maturidade que está sendo fortalecida no Senhor, não de tanto intelecto, mas aos poucos que eu venho conhecendo, eu imagino que eles estavam realmente fazendo como foi uma oração ontem. Aquela nossa oração ali na live, todo mundo ali, ó, orando, todo mundo ali, clamando, todo mundo ali, pedindo, e o Senhor foi dando direção. Creio que foi dessa forma que o Espírito Santo se manifestou, diante de súplicas, diante de orações, diante de promessas que o Senhor viria. Como podemos destacar a igreja primitiva para a igreja de hoje, é que nos primeiros séculos eles andavam aguardando a vinda do Senhor. Eles eram fervorosos porque eles imaginavam que a qualquer momento o Senhor voltaria assim como Ele prometeu. Mas já se passaram 2000 anos. E como está o nosso avivamento? Aguardando o mesmo Jesus. Como está hoje o nosso coração em olhar para os céus e dizer: Senhor, eu estou te aguardando. Senhor, eu estou no anseio da tua volta. Continue me mantendo avivado. Então hoje nós vamos descortinar nesse episódio, nessa série, com um tema: Avivados no Espírito Santo. Nós vamos entender como aqueles homens receberam o Espírito Santo e como ao longo da trajetória bíblica, no Antigo Testamento também temos personagens que tiveram o seu momento, que eles perderam o avivamento, mas depois eles se recuperaram esse mesmo avivamento no Senhor. Amém? Atos dos Apóstolos 2, capítulo 1 até o 4, capítulo 2, do 1 ao 4. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Senhor, mediante essa palavra, mediante essa declaração, nós te pedimos, Pai, encha a nossa casa. Assim como aqueles homens estavam naquele lugar, Senhor, nós estamos aqui hoje reunidos, aguardando você nos encher com teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, venha e nos preencha. Como já foi falado no início do culto, Senhor, a palavra ela é tua, Senhor. A igreja ela é tua, Senhor. Os filhos são teus, Senhor. Então nos leve na direção que o Senhor precisa nos levar, nos conduza da forma que o Senhor precisa nos conduzir. E nos mostre, Senhor, o caminho para nos mantermos avivados, para nos mantermos cheios em Ti. É o que nós te pedimos, em nome do seu santo nome, Jesus. Amém e amém. O avivamento ele começa no coração do crente com uma transformação interior. É o revigoramento da fé e do fervor no indivíduo que estava morno ou distante. É um resgate e uma reforma na vida do fiel. Uma experiência de profundidade, onde envolve o arrependimento mais profundo. Uma busca intensa por Deus e uma rendição total à vontade do Espírito Santo. Passa por um processo contínuo, no sentido pessoal, pois o avivamento não é um evento isolado, mas uma transformação contínua que impacta a vida e o testemunho diário. Meus irmãos, durante a nossa vida cristã, nós precisamos entender que muitas das vezes as situações elas vão tentar nos paralisar. Elas vão tentar nos travar diante daquilo e do propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Imagine você, na sua caminhada cristã, ainda vivendo as coisas dessa terra pela ordenança do Senhor, precisando lidar com o seu dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, nos seus relacionamentos, na sua igreja, na nossa igreja local, no caso. Mas imagine você precisar estar avivado diante de todas essas circunstâncias, diante de tudo isso que a vida e o dia a dia tem colocado em suas mãos. Nós sabemos que os últimos dias eles estão sim muito atribulados, eles estão sim muito corriqueiros, estamos vivendo um ativismo que muitas das vezes nós fazemos coisas no automático. Mas quando você para ter o seu devocional com o Senhor, não importa de manhã, de tarde, de noite, quando você para se relacionar com o Senhor, não importa um momento, ali você precisa estar com o coração cheio. Ali você precisa saber que você não vai para uma simples conversa com o seu amigo de escola, você não vai sentar na hora do seu almoço com o seu colega, não, você vai falar com o seu Senhor, com o seu Pai, com o seu Salvador, com o seu Consolador. À medida que você vai aprendendo a receber essa direção, à medida que você vai aprendendo a ser doutrinado na palavra do Senhor, o avivamento ele não vai se perdendo, ele vai se consolidando dentro de você. Ah, Rafa, mas eu preciso realmente sapatear, eu preciso realmente rodar, eu preciso realmente pular. Irmão, é a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Mas você sentado ali também, balbuciando para muitos uma palavra, mas falando para o Senhor, assim como fez Ana no templo, você está dizendo para Ele: Senhor, eu estou aqui, aviva meu coração. Senhor, eu estou aqui, queima meu coração. Não permita que os prazeres enganosos dessa terra, não permita que as frustrações, que os anseios, que o próprio dia a dia, ele venha me deixar morno em Ti, Senhor. Me mantenha firme, me mantenha consolidado, me mantenha totalmente preso a Ti, dependente de Ti. Nós poderíamos aqui dar inúmeros exemplos de avivamento, falar que o avivamento ele é poderoso, que ele vem, o Espírito Santo manifesta, que o Espírito Santo faz, que ele revela, que ele traz. Mas, meus irmãos, se vocês realmente forem atrás do que é o avivamento, vocês vão entender que um avivamento, ele é uma obediência.
O avivamento, ele é uma constância. O avivamento, ele é um compromisso, ele é uma entrega, ele é uma rendição. Quando você se rende ao Senhor, você está tendo o avivamento. Quando você obedece o Senhor, você está tendo o avivamento. Quando você encoraja o irmão, você está transmitindo um avivamento sobre a vida dele. Quando você erra em pensamentos e palavras, você está vivendo um avivamento de confissão. Porque tudo que você confessa, o Espírito te enche. Tudo que você declara, o Espírito vem e te fortalece em dizer: você é justificado. Não entenda mal da minha parte o que eu vou te dizer. Eu não quero tirar qualquer ilusão do seu pensamento, mas o avivamento, ele é mais no individual e na solidão ali com o Senhor do que numa manifestação. E eu digo muito isso, e eu posso realmente provar para vocês que o movimento no coletivo, ele sim é abençoado e ele é poderoso. Porque onde está um ou dois, como Jesus falou ali, ele se manifesta. Mas quando você entra no teu individual, quando você entra na tua intimidade, no seu relacionamento, que muitas das vezes nós quebramos protocolos na visão de muitos de você chamar o seu Senhor de você. Hoje se levanta um tabu muito grande. Não pode se chamar o Senhor de você. Mas Ele é seu Pai, Ele te dá essa intimidade. E em momento algum você falta com respeito com Ele. Pois você sabe quando Ele é o Senhor. Quando você lê Salmos, Ele está em Senhor. Quando você lê os Evangelhos, Ele está no seu Senhor e Salvador. Quando você lê as cartas de Paulo, Ele está como Consolador. Mas quando você está na intimidade, o que Ele mais quer é a sinceridade do teu coração. Ele não quer um protocolo. Ele quer a tua voz, Ele quer o teu choro, Ele quer a tua lágrima. Ele quer o seu coração gelado e morno para Ele avivar dentro. Ele quer o teu coração desenganoso para Ele dar credibilidade, para Ele sustentar você, que muitas das vezes pensa que está na rocha, mas está andando na areia, com falsas ilusões, com falsas palavras, com declarações sobre a tua vida, de que você pode, de que você consegue, mas que você não aviva elas no seu coração, porque você acha que você não pode, que você não consegue. Mas nessa noite, no temor e no zelo da palavra do Senhor sobre as nossas vidas, nós seremos totalmente queimados pelo avivamento do Espírito Santo. Espero que você entenda que essa ministração, ela veio para queimar o teu coração. Ela veio para falar o seu coração. Semana passada nós tivemos uma atmosfera muito grande, foi algo muito poderoso. A glória do Senhor, um pouco dela que ela derramou, nós não conseguimos ficar de pé, foi algo muito profundo. E às vezes nós chegamos aos lugares e imaginamos que nós vamos viver a mesma coisa, mas ei, o rio ele passa de uma vez, o rio ele passa mais de uma vez, o rio passa pela terceira vez, e essas 3 vezes são diferentes, mas o Espírito Santo está nessas 3 vezes. Ele consolida a palavra nesses 3 lugares. Então hoje, você sente sim que o Espírito ele está aqui, falando contigo de uma forma diferente, mas ele está aqui sim falando contigo. Ele está te lembrando de muitas das vezes você ficou morno e se distanciou. Ele está te lembrando que muitas das vezes você proferiu palavras e não cumpriu com o que você disse. Ele está te lembrando que muitas das vezes você fez leituras e devocionais simplesmente por um protocolo para você ficar bem com o teu pastor, com o teu irmão, para você não ficar com a leitura atrasada. E ele diz para você: não, eu não quero dessa forma. Você quer viver um avivamento completo comigo? Então você precisa se entregar de uma forma que você jamais se entregou. Meus irmãos, se preparem, porque Deus ele vai começar a pedir coisas para vocês, para nós, que nós não estamos preparados para entregar, e que nós não estamos entendendo o porquê da entrega. Mas foi bacana, foi legal, foi bonitinho.
Abraão foi lá entregar o seu filho. Não, irmãos, Abraão não tinha noção nenhuma do que ia acontecer. Ele não tinha noção nenhuma. Os registros dizem que ele não sai pela manhã com Isaac para poder simplesmente dar uma volta. Não, ele sai escondido de Sara. Ela não sabia. Pois imagina uma mulher esperar um filho da promessa e o marido chega e fala: o Senhor está pedindo o nosso filho. Mas a partir do momento que Abraão sai da tenda com o teu filho, até o momento que ele chega no vale para sacrificar Isaac, Abraão ele só sabia de uma coisa: Senhor, aqui está o que o Senhor me pediu. Aqui está o meu coração. Senhor, aqui está a minha entrega, aqui está a promessa que eu esperei, mas que o Senhor veio e pediu de volta. Mas está aqui, Senhor, vai doer, eu vou chorar, Sara vai ficar muito magoada, mas eu confio em Ti. Agora imagina você nesses últimos dias dormindo, no trânsito, trabalhando, e o Senhor simplesmente diz para você e fala: filho, me dê isso. Filha, me dê isso. Aí você fala: não, religiosos um pouco que nós somos, estamos saindo disso, graças a Deus, mas um pouco de religiosos vamos dizer: Satanás, aparta de mim. O Senhor me dá tudo. O Senhor me entrega tudo. Não por uma exposição ele diz para você: me dê o seu trabalho. Me dê o seu trabalho. Você vai parar de trabalhar para mim. Você vai parar de trabalhar nas intenções humanas que eu te abençoei e você vai trabalhar da forma que eu quero. Foi dessa forma realmente que eu fiquei, meus irmãos, quando o Senhor pediu para mim algo. Eu fiquei com esse silêncio. Quando Ele me falou: me dê. E eu disse: Senhor, o que vai ser de mim se eu te dar? E Ele me respondeu: você mesmo já acabou respondendo a tua pergunta. O que vai ser de você, eu sou para você. Se eu sentar com vocês e contar o que o Senhor me pediu, é capaz de vocês virarem para mim e falarem que ou eu sou maluco, ou eu realmente não tenho noção da minha vida, ou eu sou alguém que não tem nada a perder, mas eu já perdi tudo quando eu aceitei o Senhor. E eu confrontei, eu fui ousado ainda de confrontá-lo em dizer: mas espera aí, o Senhor não me abençoa? O Senhor não me abriu portas? O Senhor não me deu promessas? O Senhor não vai me dar promessas? O Senhor não disse que eu faria, que eu iria, que eu vestiria, que eu andaria, que eu dirigiria, que eu comeria? Mas espera aí, o Senhor me falou que eu vim para comer o melhor dessa terra. O Senhor falou que eu ajudaria e abençoaria muitos. E Ele disse: realmente, você está certo. Eu falei sim. Mas o que eu te pedi, se você pesar na balança, não tem um fundamento. E você vai entender que o que você me entrega eu te devolvo em dobro. Não por uma troca, mas porque eu sou teu pai. Então, meus irmãos, quando o Senhor pede para você algo, quando Ele fala para você que Ele quer algo, Ele quer o teu coração avivado. Ele quer o teu coração manifestado em tudo aquilo que você até hoje imaginou que você fazia. Que tudo aquilo que você até hoje imaginou que você viveria. Não, o Senhor tem mais, mas Ele não quer te dar de qualquer jeito. Ele quer te dar dentro de um coração que queima por Ele. O Senhor, Ele queima no anseio de nós entregarmos tudo para Ele. O Senhor, Ele queima no anseio de nós declararmos o nosso amor a Ele, de nós colocarmos tudo na mão dEle. O que é tudo, Rafa? Tudo, é tudo o que você tem. Está difícil a sua situação financeira? Entregue suas finanças.
Está difícil o seu casamento, entregue o teu casamento. Está difícil os seus filhos, entregue os teus filhos. Está difícil o seu trabalho, entregue o seu trabalho. Está difícil o seu tempo, entregue o seu tempo. Está difícil as suas orações, entregue as suas orações. O que Deus tem pedido para você por esses dias, para ter um coração avivado nele? O que falta você entregar ao Senhor para viver um coração avivado nele? Pois muitas das vezes nós nos comportamos como Davi. Nós achamos que recebemos tudo, nós achamos que fizemos tudo, e um deslize, apenas um deslize que nós cometemos, nosso coração ele se esfria no avivamento. Nosso coração se perde, ele se torna um coração enganoso. Davi foi um homem com o coração totalmente avivado no Senhor, segundo ele. Mas por um pensamento próprio, por uma atitude própria, Davi ele se perdeu. E por um momento ele andou frio, gelado e sem direção no Senhor. E é engraçado vocês ouvirem isso, porque no Antigo Testamento até então não tinha o batismo do Espírito Santo, mas como que Davi foi um homem avivado? Pela entrega e pela obediência e pelo que ele aceitou viver diante daquilo que o Senhor prometeu para ele. Pode colocar, por favor, Salmo 51, do 10 ao 12. O exemplo mais claro e profundo de um avivamento individual no Antigo Testamento foi com Davi, no seu momento de adultério e assassinato, segundo Samuel 11, resultando em um profundo declínio espiritual e na perda da sua alegria na presença de Deus. Após ser confrontado pelo profeta Natã, Davi experimenta um quebrantamento total e um profundo arrependimento. Isso se consolida no Salmo 51, quando ele, restaurando o seu coração avivado, implora nesse salmo pela restauração da comunhão com Deus. Mediante a isso, Davi não apenas foi perdoado, mas a alegria e o fervor de sua adoração foram restauradas em um verdadeiro reavivamento de alma. Cria em mim, Senhor, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Meu Deus, olha isso. Adúltero, assassino, vamos colocar dessa forma. Aproveitador, poderia estar na guerra, mas não. Ele achou que estava num momento tranquilo. Ali ele vê Batseba, onde ele acaba cometendo as suas atitudes. Nós já sabemos o decorrer da história. Disso gera um fruto. E Davi, enquanto a criança está moribunda, praticamente desfalecida, ele ora sem parar. Ali podemos ver que é um declínio do avivamento. Pois ele declinou no assassinato, ele declinou no adultério, e ali no jejum ele começa o quê? A entregar ao Senhor a tua culpa. Ele começa a entregar ao Senhor o teu arrependimento. Pois quando ele é confrontado pelo profeta, ele diz: eu errei. Mas o Senhor, por ser misericordioso, ele vai salvar o meu filho. Olha o pensamento de Davi. Mas quando chega a notícia para Davi que o seu filho está morto, que ele não sobrevive, Davi se levanta, toma um banho, coloca vestes novas, pede para preparar o banquete e diz: seguimos em frente. Para os dias de hoje, imagine você cometendo um erro, pensamentos, palavras, atos, omissões, direções, enfim, vindo de você mesmo. Você se arrepende, você vai lá e chega na sua verdade e dizer: meu Deus, eu errei. Ô Senhor, perdoa.
ali você começa a ter um reavivamento, a ter uma nova transformação na tua vida. Você começa a ser reformulado naquilo que o Senhor preparou para você. Você caiu, você parou, você fez coisas que não deveriam, mas quando você entrega ao Senhor essas dores, quando você assume para o Senhor as suas transgressões, o seu pecado, as suas confissões, começa a ser gerado um novo avivamento dentro de você. Assim como foi com Davi, que naquele momento levantou e disse: Senhor, eu continuo, pois eu acredito em Ti. Assim precisa ser conosco. Nós precisamos levantar todas as vezes, não importam as formas que nós caímos. Tá doendo? Levanta. Tá difícil? Levanta. Tá complicado? Levanta. Tá escuro? Levanta. Não tenho direção? Levanta. E sempre com os olhos no Senhor. Sempre pedindo para Ele: Senhor, não me afaste da Tua presença. Cria em mim, Senhor, um novo coração, pois eu errei, mas eu estou aqui. Cria em mim um novo coração, pois eu fui omisso nas Suas verdades, mas eu estou aqui. E assim como Davi, nós sejamos totalmente transformados quando nós assumirmos que a nossa vida é dependente do Senhor. Meu irmão, entenda essa noite, você é totalmente dependente do Senhor. Não adianta você querer andar para a esquerda se o Senhor está te mandando para a direita. Não adianta você ir para frente se o Senhor está te falando: espere um pouco. Não adianta você correr se o Senhor está dizendo para você: ande por esse tempo. O seu propósito, ele é diferente que o meu, mas o seu propósito é tão quanto importante que o meu. O teu propósito é algo que o Senhor preparou de uma forma muito doce. E se você passa pelas coisas que você passa, se mantenha firme. Dizem frases que as pessoas colocam que o propósito suporta o processo. Mas eu penso ao contrário. Eu creio que o processo consolida o propósito. Porque quando você está no processo, você está sendo preparado para viver o propósito. Quando você está no processo, você está sendo preparado para ser usado. Como que é o vaso na mão do oleiro? Um processo. Para qual propósito? Ser cheio, derramar. Então não pense no propósito final. Pense no processo, onde você é reformulado e você é totalmente restaurado. Amém? Passados mais anos e anos e anos, nós vemos outro personagem que também teve a mesma situação, que passou pelo mesmo processo, que também teve um declínio, mas que o Senhor também restaurou. Estamos falando de Pedro. Pedro é o colérico, o sanguíneo. Pedro, aquele que realmente fazia tudo pelo Senhor. Pedro, aquele que corta a orelha de Malco. Sim, Pedro, aquele que disse: Senhor, eu não permito, não deixareis que isso aconteça. Pedro, o próprio Pedro. Em um dos momentos mais fortes ali, um dos pontos mais fortes da Bíblia, nós vemos Pedro em duas dimensões. Quando ele nega e quando ele aceita. João 21, do 15 ao 19. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez,
ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Em verdade lhes digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse: siga-me. Igreja, vocês amam o Senhor? Igreja, vocês amam o Senhor? Igreja, vocês amam o Senhor? Então cuide daqueles que estão por vir. Dê amor àqueles que estão lá fora. Leve a palavra para aqueles que necessitam. Leve o coração de Jesus para aqueles que estão frios, estão mornos. Pedro foi totalmente restaurado, mas Pedro, ele foi restaurado diante de uma fraqueza. E a fraqueza foi ter negado o Senhor. Quando ele acompanha o Senhor até a porta do templo, algumas pessoas dizem: ei, você não é aquele que andava junto? Ele disse: eu não. Ei, você não é aquele que se vestia junto? Ele disse: não, não sou eu. Na terceira vez disse: ei, você não é aquele que até a forma de falar, você fala igual esse que está aqui dentro? Ele diz, até mesmo em algumas escrituras, diz para uma mulher: mulher louca, tu não sabes o que fala. Nesse momento o galo canta. Mas imagina você, negado o Senhor, fugido do Senhor, se escondido do Senhor. Ele ainda vem sobre o nome de cada um de vocês e diz: você me ama? Você me ama? Você me ama? Pensem numa tocha de uma fogueira. Imagine, irmãos, Jesus falando para Pedro ali: Simão, tu me amas? E aquilo dentro dele vai sendo gerado. Ele: sim, Senhor, amo. Simão, tu me amas? E aquilo vai ser gerado. Sim, Senhor. Simão, tu me amas? E aquilo vai ser gerado. Por que ele repetiu 3 vezes? Para ele consolidar e para ele quebrar as 3 vezes que Pedro o negou. E a intimidade do Senhor é tão grande que o Senhor chama Pedro pelo primeiro nome: Simão. Para Pedro saber quem ele foi e quem ele seria dali para frente. Então o avivamento muitas das vezes vai mostrar para você quem você era e vai te apresentar o caminho para onde você vai. O avivamento muitas das vezes vai te falar: ei, enganador, você não engana mais porque eu sou avivado em você. Ei, mentiroso, você não mente mais porque eu sou avivado em você. O avivamento, ele nos limpa do que nós éramos e nos vivifica em quem nós seremos. Mas os últimos dias têm trazido para nós, infelizmente, corações que estão frios no avivamento. Corações que muitas das vezes nós os incluímos como corações gelados, mornos, sem propósito, cansados e desgastados. Eu vou trazer 2 características do que seria pessoas que vivem um avivamento morno e frio e pessoas avivadas no Senhor. As pessoas que não vivem um avivamento diário
Elas vivem pela frieza espiritual, pela perda do foco do favor devocional, a oração mecânica. A Bíblia se torna pesada, adoração apática, insensibilidade ao pecado e à santidade, concessões, falta de arrependimento, justiça própria e crítica, perda da visão e da missão, egoísmo e foco pessoal, ativismo vazio, desinteresse pela comunhão, inconstância e pessimismo, fé inconstante, perda da alegria. Para o alerta bíblico sobre essa mornidão, serve como um lembrete de que o avivamento não é evento único, mas uma postura contínua de busca, submissão e paixão pelo Senhor. Apocalipse 2:4. Quando você sentir uma dessas características, quando você sentir que o Senhor não está te ouvindo, quando você sentir que você ora, que você ajoelha e não está vendo um clamor, um derramamento ali, uma declaração, uma rendição, tome cuidado para você não estar tendo um avivamento ao contrário. Cuidado para você não estar se distanciando do Senhor. Quando você se torna crítico na vida do irmão, quando você se torna crítico aos afazeres da igreja, quando você vem para a igreja apenas para satisfazer o teu pastor, o teu irmão, quando você está aqui todo domingo, toda terça-feira, está nas mesas de cura, nos eventos, só para dizer, ei, eu estou aqui, só para você sair em Reels, só para você sair em like, só para você sair em foto de Instagram, só para você sair ali em postagem de culto. Irmãos, desculpa, você não está vivendo o avivamento. Entre por aquela porta vazio para você ser cheio. Não entre por aquela porta com protocolos mecânicos esperando aplausos. As maiores conquistas de Paulo não foi com aplausos. Foi diante de pedras, foi diante de espadas, foi em arenas, foi em prisões. Será que nós estamos prontos diante essa pergunta ousada que eu faço para nós, me incluindo? Será que nós estamos prontos a sofrer as coisas que Paulo sofreu? Será que nós estamos prontos a vivermos as frustrações de pessoas com Paulo? Pois Paulo era avivado, mas simplesmente dizerem para ele e falar assim, eu não quero esse Deus que você me apresentou. E nós estamos prestes a ouvir muito isso, irmãos. Prepare o teu coração, porque terão muitas pessoas que você irá pregar e a pessoa virará para você e irá dizer, eu não quero esse Deus, eu quero a vida que eu tenho. E você precisará estar pronto para continuar. E não se pasmem se isso não vir do seu próprio seio familiar. Não se pasmem se isso não vir do seu sangue. Não vir de pessoas que estão perto de você. De pessoas que você imagina ter uma aliança, mas que não querem o nosso Deus. E como nós fazemos, Rafa? Mediante a isso, as pessoas não quererem o nosso Deus, mas Ele é tão lindo, Ele é tão amável. O que nós fazemos? Nós iremos continuar com a característica forte de acreditar no Senhor. Nós vamos continuar com a sede pela presença, nós vamos continuar com o prazer na palavra, nós vamos continuar com a adoração genuína, profunda convicção e santidade, arrependimento constante, busca por integridade, obediência irrestrita, ousadia no testemunho, amor em ação, alegria, paz e esperança, contentamento em Cristo, maturidade espiritual. Nós continuaremos forjados, em Efésios 6:10, forjados na armadura, em dizer, Senhor, eu continuo firme, Senhor, eu continuo completo em Ti, Senhor. Ah, Pai, ainda que nesse momento eles não queiram, Senhor, eu me coloco à disposição, Pai. Eu oro em nome deles, para que eles encontrem o mesmo Deus em quem eu encontrei. Para que eles venham a ser apresentados a um Deus para quem eu fui apresentado.
Senhor, eu continuo firme na tua palavra. Eu continuo, Senhor, acreditando que o meu coração ele está em ti. Senhor, eu continuo acreditando que o Senhor é um Deus de conquista, de paz, de bênção e de misericórdia. Eu continuo acreditando que eu sou um sacrifício vivo em tuas mãos, Senhor. Pai, eu continuo acreditando que mesmo aqueles que não me ouvem, mesmo aqueles em quem eu te apresento, dão as costas para mim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho ficado avivado todos esses anos. Eu sei em quem eu posso olhar para o monte e ver de onde é o meu socorro. Eu sei em quem eu posso olhar para um oceano e ver o mar se abrir. Eu sei em quem eu posso caminhar e ter uma nuvem me seguindo. Eu sei em quem eu posso acordar e ter um maná que me provém e me sustenta. Eu sei em quem eu posso entrar na fornalha e estará comigo. Eu sei em quem eu estou na caverna e ser alimentado. Eu sei que é onde eu posso pegar pedras e derrubar gigantes maiores do que eu imagino. Eu sei por onde eu caminho 40 dias no deserto e o Senhor me provê. Eu sei que no Senhor eu posso andar sobre as águas. Eu sei que no Senhor eu posso ficar morto por 4 dias e o Senhor ir lá e me chamar pelo nome. Eu sei, Senhor, que eu posso ficar cego e o Senhor colocar lodo, barro em meus olhos e eu voltar a enxergar. Eu sei, Senhor, que eu posso derramar o perfume mais caro aos seus pés. Aquele perfume onde eu dei tudo. Eu sei, Senhor, que eu posso sentar e pegar a boa parte. Ah, Senhor, se nós começarmos a entender o que realmente é um avivamento, se nós começarmos a entender que os fatos históricos veio para nos ensinar, mas que é o nosso relacionamento com o Senhor que nos consolida e nos mantém firmes e fortes. Que nessa noite você entenda que você será avivado no Senhor é você entender os planos que Ele tem para a tua vida. Todos nós aqui temos um testemunho. Todos nós aqui temos uma história com o Senhor. Todos nós temos uma experiência. Mas será que nós temos uma história de avivamento com o Senhor? Dentro da nossa intimidade, não me responda, mas dentro da nossa intimidade, será que você se lembra desse momento de dizer, nossa, naquele dia eu senti que eu tive um avivamento. Nossa, aquele dia que eu estava no carro, aquele dia que eu estava na empresa, eu senti um fogo diferente do que eu tenho sentido. Irmãos, não percamos o avivamento do relacionamento com o Senhor. Não percamos o avivamento de estarmos juntos com Ele todos os dias. Não percamos, Senhor, a Tua presença que nos consolida e nos santifica e nos justifica. Meus irmãos, dentro de uma ousadia, eu não desafio vocês, mas eu venho exaltar e exortar a graça do Senhor sobre as suas vidas em dizer, não é possível que você tenha um dia tão ocupado que você não consiga adorar o Senhor. Me permita e me desculpe pela minha santa franqueza nessa exortação que o Senhor está nos direcionando. Não é possível que o seu dia seja tão agitado que você não consiga pelo menos olhar para o alto. Nós precisamos entregar o nosso dia ao Senhor. Quer ser avivado? Entregue o teu dia ao Senhor. Quer ser avivado? Entregue o teu coração ao Senhor. Quer ser avivado? Entregue a graça
daquilo que Ele faz no teu coração. Eu costumo dizer para todos que eu converso na igreja, eu costumo dizer para todos que pensam em iniciar um ministério, as pessoas dizem: Rafa, eu vou seguir ministério X, eu vou seguir ministério Y, eu falo amém. Mas antes de você vir para nós, vá para o Senhor. Antes de você entregar tudo para nós que nós estamos esperando, entregue tudo ao Senhor. Você quer fazer parte de um ministério de dança? Entregue ao Senhor. Você quer fazer parte de um ministério de louvor? Entregue ao Senhor. Você quer fazer parte de um ministério de intercessão? Meu Deus, eu sou o primeiro aqui a dizer, você é muito mais que bem-vindo, porque nós estamos precisando. E não tenho vergonha nenhuma de assumir isso aqui de cima. Mas venha cheio do Senhor. Venha sabendo que terá dias que será você e eu aqui. Venha sabendo que terá dias que será você e eu numa live. Venha que terá dias que será apenas você e o seu pastor na igreja. Mas venha, aceite, deixe, se permita, encha o teu coração daquilo que o Senhor tem para encher. Se permita ver o teu coração ser manifestado na glória do Senhor e a partir dali Ele te conduzir, Ele te levar. Seja avivado para você avivar outras pessoas. Seja avivado para você alegrar o coração de outras pessoas. Seja avivado por apenas quando você passar, as pessoas sentirem e dizerem: ei, vai ali uma pessoa com algo diferente. Não busca o avivamento por um protocolo, não busca um avivamento para dizer que você está na igreja do Senhor. Não, 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 não. Busca um avivamento para você se relacionar com Ele todos os dias. Busque um relacionamento e um avivamento onde você mais irá descer do que mais irá subir. O avivamento te coloca na renúncia. O avivamento te coloca prostrado. O avivamento te coloca entregando. O avivamento te põe para baixo. O avivamento te coloca no mais profundo, te mergulha cada vez mais e mais e mais no Senhor. Porque quando você se levantar, você se levanta cheio do Espírito. Cadeias vão quebrar, muralhas vão cair. Os Espíritos irão te reconhecer por uma autoridade de avivamento. Pessoas vão te olhar e vão te procurar. Então não fuja de uma mensagem ou de um telefonema 3 horas da manhã, não, irmão, não foge não. Porque ali pode ser alguém que olha para você e mesmo sem você perceber, vê uma pessoa avivada. Não negue o avivamento do Senhor sobre a tua vida. Te peço perdão, será algo que você gostaria de ouvir, te peço perdão. Se você não pode estar sentindo algo, te peço perdão. Se a palavra está sendo nesse tom, mas é o Senhor dizendo para você, não faça nada se você não estiver avivado. Porque eu disse para ele: Senhor, se eu tiver que subir lá e dizer qualquer coisa que não seja cheio de Ti, não deixe que eu suba. E mostra para o meu pastor, que ele vai falar para mim: Rafa, ele me deu uma direção, então hoje não, ele me deu uma direção, porque eu não estou sentindo de você estar ali. Peça dessa forma. É assim que você se relaciona com o Senhor. Senhor, me transforme num homem avivado, me transforme numa mulher avivada. Mesmo que eu ainda chegue na minha casa e meus filhos estejam lá atribulados, meu marido, minha mulher, meu trabalho, minha faculdade, mas me mantenha avivado. A mensagem do Senhor para nós, nesse resumir hoje é: continue avivado em mim. Não importa pelo que você passe, continue avivado em mim. Eu te dou tribulação.
Olha isso, eu te dou as dificuldades, eu te dou as lutas para você se manter avivado em mim. Eu permito muitas das coisas, eu autorizo Satanás entrar e fazer algumas coisas para você continuar avivado em mim. Então hoje eu volto com a mesma pergunta do início dessa ministração. O que o Senhor tem declarado no teu coração quando você diz que Ele é mais que tudo? Será que depois de ouvir tudo isso, você faça uma autoanálise a você mesmo e diz: meu Deus, eu prego, eu canto, eu danço, eu intercedo, eu expulso, eu dou ordem, eu ensino, eu sou mestre, eu sou pastor, eu sou missionário, mas eu posso muitas das vezes fazer essas coisas e não estar avivado. Faça essa autoanálise. Analise a si mesmo nesse momento. Do quão avivado você vem sentindo, do quão avivado você vem vivendo. Tá, Rafa, você não sabe da minha vida. Glória a Deus, eu não sei. Se você quiser me contar, eu vou ter o maior orgulho de ouvir. Mas volto a dizer de novo. Não é possível que nossos dias sejam tão corridos que nós não podemos exaltar, eu não digo nem falar, exaltar de todo o coração em dizer que o Senhor é conosco. Fique de pé. Eu poderia falar muitas e muitas e muitas coisas. Pedir para o Senhor o que o Senhor quer que eu diga. Até falei para o Senhor, eu acho que o Senhor vai trocar a palavra, o caminho. Ele disse, não, é sobre isso mesmo. Eles precisam realmente ouvir que é dentro de um lugar, que é junto com pessoas que eu me manifesto. Mas é através de uma vida diária que eu me consolido. É através de uma vida diária que eu estou presente, que eu falo, que eu chamo para mais perto. É através de uma vida diária que eu anseio todos os dias o encontro com eles. Que o Senhor nessa noite, Ele verdadeiramente avive o seu coração, não pelas obras. É um pedido que eu realmente faço. E eu compartilho esse pedido para que vocês entendam. Não vamos hoje falar ao Senhor sobre as obras. Não vamos hoje falar ao Senhor, Senhor, o que Tu queres? Não, Ele já sabe o que Ele irá fazer conosco. Mas vamos falar ao Senhor, Senhor, aviva o nosso coração. Aviva o nosso coração, Senhor, de uma forma aonde nós possamos realmente entender que o Senhor está movendo todas as coisas. Aviva o nosso coração de uma forma aonde os medos e os anseios, eles não sejam para nos paralisar, mas sim para nos fazermos nos achegar mais a Ti. Pai, aviva o nosso coração de uma forma onde nós seremos totalmente dependentes. Seremos totalmente, Senhor, guardados e cuidados por Ti. Pai, nós não queremos um avivamento para nos alegrar, não queremos um avivamento para dizer, ei, eu estou pegando fogo. Não, Senhor, não queremos um avivamento para que ele apague rapidamente. Não, nós queremos um avivamento diário, dia após dia, noite após noite. Nós queremos um avivamento que faça com que os jovens dessa geração, Senhor, eles levem a Tua palavra com muito amor. Nós queremos um avivamento, Senhor, onde homens e mulheres dessa época, eles possam entender que o Senhor manifesta todas as coisas
que o Senhor faz nova todas as coisas, que o Senhor é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que com a tua mão forte sara e nos livra do cativo. É um Senhor que nos pega pela mão, que nos abraça, mas também é um Senhor que nos alinha. É um Senhor que nos leva para o caminho correto. É um Senhor que nos mostra que apenas tem uma verdade e uma vida que se chama Deus, Jesus, Espírito Santo. Ah, Senhor, que nós possamos ser cheios, Senhor, da Tua graça, da Tua glória. Que nós possamos ser cheios, Senhor, também do Seu temor de acreditar em Ti. Pois nós sabemos que o Senhor reluzente é uma luz maravilhosa, é uma luz que manifesta o poder sobre as trevas. Ah, Senhor, nos aviva dia após dia, nos aviva, Senhor, noite após noite, nos aviva quando nós estivermos cansados, nos aviva quando estivermos desgastados, nos aviva, Senhor, quando nós não enxergarmos uma saída. Ah, Jesus, nos aviva. Nos aviva, Senhor. Nos aviva, Senhor, e com aqueles 12 homens, conforme aconteceu com eles, coloque a sua chama. Ah, Pai, coloca a tua chama em nossos lábios. Ah, Senhor, eu venho aqui declarar para Ti, Senhor, num desabafo. Ah, Senhor, por últimos dias eles têm caçoado das Suas palavras, Senhor. Pessoas têm brincado com as Suas orações, Senhor. Pessoas têm envergonhado o Espírito Santo nas línguas estranhas, Senhor. Nós estamos virando motivo de chacota, Pai. Pois quando nós falamos a Sua língua, pessoas tiram sarro, pessoas desacreditam, pessoas fazem meme, pessoas fazem postagens indevidas. Ah, Senhor, mas mesmo assim, nós oramos pelo entendimento deles, Senhor. Nós oramos dizendo: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que eles fazem, Senhor. Consolida novamente, Senhor, as Tuas chamas de fogo em nossos lábios. Consolida novamente, Senhor, a Tua fala dos céus, onde nós entendemos o chamado, onde nós entendemos para aquilo que nós fomos feitos, Senhor. Ah, Senhor, guarda, Pai. Guarda a Tua igreja, Senhor. E quando se junta para olhar por Ti, quando se junta para interceder por Ti, quando se junta para declarar louvores, para lutar, para guerrear por Ti, ah, Pai, alinha todos os corações em um só avivamento, Senhor. Porque quando nós estivermos em um avivamento individual, pleno e forte, nós vamos entender que o avivamento coletivo, ele acontece todos os dias em nossas reuniões. Ah, Senhor, desperta a Tua igreja para um avivamento. Desperta, Senhor, a Tua igreja para um avivamento. Desperta, Senhor, a Tua igreja para ela olhar para Ti e saber que o Senhor nos olha de volta com muito amor, com muito carinho. Ah, Senhor, derrama o avivamento, Pai, sobre a nossa igreja. Derrama o avivamento a partir dos altares, Senhor. Derrama o avivamento a partir de homens e mulheres que decidiram direcionar uma igreja pelo Teu nome, que decidiram levar uma igreja pelo Teu nome. Ah, Senhor, derrama o avivamento nos ministérios, Pai. Derrama o avivamento, Senhor, naqueles que se propuseram, Pai, a entender, aqueles que não negociaram a Tua chamada, Senhor. Derrama o Teu avivamento, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, assim como foi em Pentecostes. Eu creio, Senhor. Eu creio com um coração fervoroso que pode acontecer de novo. Eu creio com um coração fervoroso que pode acontecer de novo. Nós estarmos reunidos e a Tua glória descer, Senhor. Eu creio, Senhor, não por uma emoção, Senhor. Não por palavras feitas, mas eu creio, Senhor. Ah, Senhor, reativa o avivamento dessa igreja, Pai. Reativa, Senhor, o avivamento de homens e mulheres que se sintam perdidos, frios, mornos. Ah, Senhor, reaviva corações, Senhor, que entram aqui dia após dia e não sentem uma mudança.
mas da chama, Senhor, do pouco que tem, sopra, para que ela vire uma labareda. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra nessa igreja, Senhor. Sopra nesses filhos, Senhor. Sopra nesses filhos, Senhor. Sopra nos corações, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Pai. Nos aviva, Senhor. Nos aviva, Senhor. Oh, Deus que me deu tudo, eu dou